Meus amados, nos encaminhamos já para a 31ª catequese sobre a missa, catequeses das missas de quarta-feira. Estamos entrando no último quarto das catequeses, já foram 30, e além desta de hoje, faltam somente 8 para concluirmos assim as 39 catequeses sobre cada uma das partes da Santa Missa. E hoje nós vamos, tendo já contemplado durante várias semanas a prece eucarística, vamos meditar um pouco sobre o Pai Nosso. O Catecismo, na sua quarta parte, faz uma longa, profunda e bela análise sobre o conteúdo espiritual do Pai Nosso. Então, não vamos nos ater aqui nessa questão. Vamos contemplar o Pai Nosso no contexto da Santa Missa, para entender por que esta oração está ali e como bem rezá-la. Sobre o seu conteúdo, basta dizer que, trazendo uma luz antiga e ao mesmo tempo nova, eu digo nova porque a maioria dos autores espirituais ou dos pregadores não abordam muito esta questão. A maioria dos pregadores, quando falam sobre o Pai Nosso, destacam que no Pai Nosso estão ali 7 pedidos, como de fato estão, sendo que os 3 primeiros se dirigem a Deus Pai e fazem referência às coisas eternas. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E os 4 últimos pedidos que dizem respeito a nós e às questões transitórias. O pão nosso dai-nos hoje, perdoai-nos as ofensas, preservai-nos das tentações e não nos deixes cair em tentação e preserva-nos do maligno. Mas eu achei muito interessante quando li a forma como Santo Tomás de Aquino aborda a estrutura do Pai Nosso. Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, diz que o Pai Nosso não está dividido em 2 partes, mas em 3. Ele diz que na primeira parte estão os pedidos enquanto tais, aquilo que é o essencial. Seja santificado o teu nome, para quê? Para que, e ali, segundo Santo Tomás, está o centro do Pai Nosso. Venha o teu reino, que se cumpra o reino de Deus. Santo Tomás diz que esta é a primeira parte, esta é que contém os pedidos essenciais, porque Santo Tomás diz que a segunda parte fala dos meios que nos ajudam a atingir este fim. Para que venha o reino de Deus, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Para que venha o reino de Deus, que seu nome seja santificado, que não nos falte o pão material e espiritual, ou seja, são todos meios para atingir este fim, a vinda do reino de Deus. Venha o teu reino. E a terceira parte, diz Santo Tomás, que fala dos empecilhos dos quais pedimos libertação para que, usando os meios, atinjamos o fim. Quais são os empecilhos da vinda do reino de Deus? A ofensa mútua e a ofensa que fazemos a Deus, as tentações e as ações do maligno. Então, eu acho bonita essa forma como Santo Tomás expõe o Pai Nosso. É mais difícil de ouvir algum pregador falar sobre isso, por isso achei pertinente trazer. Mas, enfim, esta oração é chamada também de oração dominical, por 2 motivos. O primeiro, porque no início do cristianismo as missas eram celebradas somente aos domingos. No amanhecer do domingo, na madrugada do domingo. As chamadas missas feriais, as missas de dia de semana, vieram mais tarde. Então, esta oração, desde o princípio, desde a era apostólica, a oração do Pai Nosso já fazia parte da celebração eucarística. Por isso é chamada de oração dominical, porque celebrava-se a Eucaristia no domingo. Mas não só. Por que hoje, mesmo numa quarta-feira, chamamos o Pai Nosso de oração dominical? Porque dominical vem de Dominus, a oração do Senhor. Então ela é dominical neste duplo sentido, de que no seu início era rezada aos domingos
E então, e também como hoje, continua sendo dominical porque é a oração do Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou. Esta oração nós a encontramos em 2 evangelhos, no Evangelho de São Mateus, no contexto do Sermão da Montanha, e no Evangelho de São Lucas. A versão que nós usamos na Santa Missa é a do Evangelho de São Lucas, com uma variação apenas, a variação da pessoa, porque no Evangelho usa-se o tu. Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas não sei se os senhores já perceberam que na liturgia, em toda a missa, não se usa a segunda pessoa do singular, usa-se a segunda pessoa do plural para se dirigir a Deus. E para se dirigir às pessoas, o Senhor esteja convosco. As orações todas da missa usam o vós. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Então, por questão de unidade de linguagem e de concordância nominal, ao ser usado na liturgia, o Pai Nosso tem uma variação do tu para o vós, para entender um pouco por que muda do Evangelho para a missa. Após a oração, o sacerdote prolonga os pedidos, suplicando a libertação dos males, a paz, a proteção contra os perigos e suplica a Deus o fomento da esperança até a vinda definitiva do Senhor, ao que o povo aclama com uma bela oração que está no final da oração do Pai Nosso da versão de São Mateus. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Na oração do Pai Nosso de São Mateus, essa frase está logo depois do Pai Nosso. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, já que a liturgia usa a versão de São Lucas, e na versão, foi só o vento, não se preocupe, e na versão de São Lucas não tem esta aclamação, vale-se desta aclamação de São Mateus para concluir a oração do Pai Nosso. Algumas questões práticas. Pode-se cantar o Pai Nosso na missa ou deve ser sempre rezado? Pois bem, pode-se cantar. As instruções da liturgia todas indicam que para dar maior solenidade numa missa de maior importância, pode-se sim cantar o Pai Nosso. Mas o que não se pode fazer é acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa. Porque Nosso Senhor foi muito claro no Evangelho de São Lucas. Quando rezardes, rezai assim. E aí ensina o Pai Nosso. Não tenhamos a pretensão de querer rezar melhor do que como Nosso Senhor nos ensinou, acrescentando floreios ou tirando alguma coisa. Então essa história de ficar cantando, vamos dar as mãos, fica bonita de repente para cantar em outro lugar que não na missa. Nada de botar firuletes, de querer enfeitar ou mudar as palavras do Senhor. Não se acrescente nada, não se tire nada. E uma questão que deve ser tratada com um pouquinho mais de atenção. Que volta e meia aparece esta pergunta. Padre, o povo ergue as mãos para rezar o Pai Nosso ou não ergue as mãos para rezar o Pai Nosso? Porque a Mariazinha ergue e a Chiquinha não ergue. Qual que está certo? Consideremos esta questão. As mãos erguidas na liturgia são uma posição sacerdotal. Todas as orações que o padre dirige ao Pai, os senhores já devem ter reparado, estão com as mãos erguidas. O padre está com as mãos erguidas. É um gesto sacerdotal de súplica do sacerdote que preside a Assembleia ao Pai em favor do povo. Então, até algumas dezenas de anos atrás,
Nunca passou pela cabeça de ninguém que os fiéis erguessem as mãos para rezar a oração do Pai Nosso, por ser um gesto sacerdotal. Com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, houve bastantes experimentos litúrgicos para colocar em prática aquilo que o concílio pede, que haja maior participação dos fiéis na ação litúrgica. Acontece que o conceito de participação nem sempre é bem compreendido. Participar não significa que todos façam tudo. Fosse este o caso, todos em uníssono leríamos as leituras da Bíblia, todos em uníssono rezaríamos a prece eucarística, todos em uníssono faríamos tudo. Existem formas diversas de participar, rezando com os lábios, rezando com o ouvido, acolhendo aquilo que está sendo dito, fazendo oração nossa e proclamando que o nosso sentimento nos momentos em que devemos dizer amém, que assim seja. E o Pai Nosso é um destes casos. Acontece que hoje, olhando a edição atual do Missal Romano, aprovado pelos bispos do Brasil e aprovado pela Santa Sé. Portanto, não podemos querer ser mais reais que o rei. O que diz a Igreja hoje em relação à posição do corpo para os fiéis leigos durante a oração do Pai Nosso? O que está dito, bem claro, é que estejam todos de pé. Claro, conforme a possibilidade. Em relação às mãos erguidas, a orientação do missal hoje é dúbia. Porque a rubrica que explica, rubrica é aquilo que está em rubro, em vermelho, são as orientações. Aquilo que está naquele livro que ensina o padre a rezar a missa, está escrito em duas cores, em preto e vermelho. O que está escrito em vermelho se faz, o que está escrito em preto se diz. As rubricas são as normas que dizem, abre as mãos, abaixa as mãos, senta, levanta, dizendo em voz alta, olhando para o alto. São aquelas orientações dos gestos. A rubrica diz, o sacerdote, erguendo as mãos, reza com o povo. Não diz explicitamente que o povo deve erguer as mãos, mas também em lugar nenhum proíbe que se faça. E outra, a nova edição do Missal acrescentou diversos novos convites para a oração do Pai Nosso. Um dos quais diz que o padre convida o povo, erguendo as mãos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Ou seja, há um convite explícito para que os fiéis ergam as mãos. Então, falando honestamente, a questão é bastante dúbia hoje, de modo tal que o que vale a liberdade de escolha dos fiéis. Quer se rezar a oração do Pai Nosso de mãos postas, reze, bendito seja Deus. Quer rezar a oração do Pai Nosso com as mãos erguidas, reze, bendito seja Deus. Porque muito mais importante é que haja coerência entre aquilo que se reza e aquilo que se vive. De modo particular, nesta questão, porque não está clara a orientação do missal. Não está. Se eu disser que sim, que todos devem erguer, porque está dito, estou mentindo. Se eu disser que não, que todos têm que rezar de mãos postas, porque está escrito, estou mentindo também. Não está claro. Agora, o que é claro, repito, é que a nossa oração verbal deve ser uma manifestação sincera daquilo que está aqui dentro. Porque senão, meus amados, podemos rezar
com as mãos erguidas, podemos rezar com as mãos postas, pois de um modo e de outro vamos parar no inferno, porque fazemos muito bem exteriormente algo que não se passa no nosso coração. Que a Mãe nos ajude a rezarmos sempre bem esta oração. No tempo de Jesus, uma das obrigações da mãe era ensinar as orações básicas para o filho. Então, se nós quisermos ver, pensar ou imaginar como Nossa Senhora rezaria, basta vermos como Jesus reza, com simplicidade, com profundidade. Então, que a Mãe nos ajude a rezarmos bem e os santos anjos, cuja memória hoje celebramos, nos protejam de todo e qualquer tipo de distração. Amém.